Seja bem-vindo a mais um 8 e a Faixa. Eu sou o Príncipe Vidani e está começando esse spin-off do Peladranet pra gente adiantar um assuntinho que rolou aqui já no começo da semana, pra gente debater um pouco a mais, uma pitadinha a mais nesse spin-off do Peladranet. Lembrando que esse episódio é disponível em vídeo se você assistir pelo Spotify e você pode ouvir ele em todos os agregadores de podcast normalmente, como sempre fez. E a verdade é que em meio a uma semana otimista do Brasil, que goleou a Coreia e agora vai enfrentar o Japão na manhã de terça-feira, eu li uma matéria que mexeu comigo, me fez refletir e eu queria trazer pra cá pelo menos. Eu venho pensando muito ao longo dos anos sobre carreira de jogador, sobre a escolha entre o dinheiro e, de fato, as conquistas coletivas ou individuais, se é que vocês me entendem, né? O que torna um jogador grande e o que faz dele um jogador bem-sucedido, rico, etc. E eu entendo que como mercadoria que somos no mercado capitalista, né? Os trabalhadores, tem muita gente que escolhe por um caminho de grana e acho mais do que natural que exista esse caminho hoje em dia, apesar de achar ele lamentável e triste, porque o caminho de carreira também dá muito dinheiro, né? No caso de futebol, pra mim é um pouco injustificável a escolha de carreira, de, vou ganhar dinheiro pra caramba na China ou na Arábia Saudita, onde quer que seja o país da moda, pra se ganhar muito dinheiro, no Catar, sei lá. Se eu tenho potencial de disputar nas grandes ligas, de jogar uma Premier League, um campeonato espanhol e disputar uma Champions League, como por exemplo fez o time todo do PSG esse ano, jogando uma liga abaixo na França. Todos eles são muito bem remunerados, os jogadores, e eles acabam chegando num título histórico, inédito, etc. pro clube. E talvez o cara que no Pelado a gente mais criticou por esse movimento recentemente tenha sido o Gerson, né, que escolheu ir pro Zenit. Ele já tinha ido pro Olympique de Marseille jogar na França, que apesar de não ser o mercado principal da Europa, é um time grande, já ganhou Champions, tem ali uma visibilidade legal. Dessa vez ele resolveu ir pra Rússia e ele não tá jogando. Essa é a realidade. Na Rússia, desde que chegou ao Zenit, o Gerson fez pouquíssimos jogos e tá insatisfeito, e mais do que isso, o Zenit estaria insatisfeito com o Gerson. E essa é a notícia da semana, né? O Gerson que interessa ao Palmeiras para 2026, ao que tudo indica. Tem a matéria do Cosme Rimoli, que falou que são 160 milhões. O pai do Gerson tentou oferecer ele de volta ao Flamengo, mas a relação com a diretoria não tá das melhores, e o Palmeiras seria uma opção interessada no Gerson e com grana pra gastar. Mas o Palmeiras parece só ter interesse se baixar um pouco o preço e tal. O lance é que até o ano passado, se você viesse me perguntar se o Gerson ia pra Copa, eu cravaria pra você que ele ia. No meio da seleção brasileira, o Coringa era um dos caras mais seguros e que sempre vinha jogando bem. Mesmo nos jogos ruins da seleção, no ano perdido com Fernando Diniz e Ramon Menezes, e mesmo no ano de Dorival também, o Gerson era uma constante legal. E depois desse jogo contra a Coreia, em que mais jogadores parecem que vêm garantindo sua convocação, né? A gente viu um grande jogo do Estevão, mas eu enxergo Vini, Rodrigo e Rafinha já na Copa, e muito provavelmente como titulares os três. Com o Estevão jogando bem e também cravando uma posição quase que indiscutível de titular, vai ficando difícil para os jogadores conseguirem vaga. No meio de campo, o retorno do Casemiro se mostrou excelente e ele parece já também garantido como volante titular da Copa do Mundo. E a outra vaga no meio campo vem se consolidando cada vez mais como o do Bruno Guimarães, que apesar de vários tropeços e erros na seleção brasileira, inclusive com o Ancelotti ele cometeu erros, né? Contra a Bolívia foi ele que fez o pênalti, critiquei muito por aqui. Aliás, percebi agora que esqueci de mostrar minha camisa 8 e minha bundinha, hein? Vou mostrar agora. Olha aqui que alegria! O programa chama 8 e a Faixa, porque eu sou camisa 8, tô com a faixa de capitão aqui, não seria coerente se eu não mostrasse a 8, né? Mas eventualmente eu vou fazer programa com camisa que não é número 8, porque tá acabando minhas camisas 8. Eu já repeti várias já, eu não queria ficar repetindo tanto. Mas eu tô falando do Gerson aqui, mas nem é só ele. O cerco tá fechando pra seleção e o Gerson parece cada vez mais que ele despontou como aquele jogador que parecia grande, enorme, e ele vai ficando menor na carreira, vocês não acham? Que ele vai diminuindo de importância, o talento dele vai ficando de escanteio, e ele tá obviamente no mercado que deve pagar muito bem ele, etc, muito bem remunerado. Não é questão de escolha certa ou errada, pessoal. É uma escolha certa ou errada para atingir um patamar de carreira que a gente espera dele enquanto admirador de futebol, enquanto quem é jornalista esportivo, enquanto torcedor, enfim, enquanto fã, tanto do Gerson quanto de futebol. Esse caminho, inclusive, que a seleção está tomando, que as pessoas estão colocando seus lugares e jogadores jovens estão garantindo um lugar na seleção brasileira, é um caminho que me agrada. Eu vejo cada vez mais jovens a fim de jogar pela seleção, né? A gente vê a seleção brasileira hoje com João Pedro, Vini Júnior, Rodrigo, jogadores abaixo de 25 anos. E aí, enfim, o João Pedro nem tá nessa convocação, mas Matheus Cunha, o Estevão, o Luiz Henrique, o Martinelli, jogadores jovens, muito bons de bola,
que tem toda a condição de jogar não só essa Copa, como mais uma, duas, sei lá. As próprias perguntas sobre o Neymar na seleção parecem cada vez fazer menos sentido, né? Afinal de contas, acho que todo mundo concorda que o trio de ataque do Brasil tá formado, Vini, Rodrigo e Rafinha. E o Ancelotti parece não querer jogar com camisa 9, o que abre espaço para os 4 jogarem juntos, com o Estevão inclusive. Matheus Cunha iria para o banco e o Rafinha faria esse papel de falso 9/meia, trocando com o Rodrigo e o Vini, né? Porque os 3 ali gostam de jogar pela esquerda e tal, e o Estevão teria mais liberdade pela direita. Então eu fico me perguntando, mesmo que ele esteja bem fisicamente, onde entraria o Neymar nessa seleção? Pra entrar na seleção hoje, ele tem que estar bem tecnicamente e voando fisicamente, né? Perguntaram até pro Cafu recentemente sobre o Neymar na seleção, mais uma vez, e o Cafu foi muito lúcido pra mim, dando a resposta que isso não é uma polêmica entre os jogadores, é uma polêmica entre a mídia e os jornalistas. E de fato é. O assunto Neymar, até aqui, inclusive, ele é um assunto que a gente traz porque a gente sabe que traz discussão, cada um tem uma opinião diferente, e o Neymar, querendo ou não, ele é o grande nome do futebol brasileiro na última década, nos últimos 15 anos, e todo mundo criou muita expectativa em cima dele. A resposta do Cafu, inclusive, pra mim é muito boa, porque ela fala que tem que fazer essa pergunta pro Neymar, se o Neymar vai estar na próxima Copa do Mundo. Perguntar, você vai estar apto, vai estar bem pra jogar uma Copa? O Cafu ainda reforça o fato de que a gente tem muito pouco tempo até a Copa do Mundo. O que me leva ao tema desse programa, que é sobre refletir carreira, dinheiro e as renúncias que os jogadores acabam fazendo. Eu acho que o Neymar, por muito tempo, pegando ele de exemplo, ele deu que a posição dele na seleção brasileira era de uma cadeira cativa, que ele não precisava mais provar nada pra ninguém pra estar na seleção. E de alguma forma eu concordo que ele tem esse lugar, né? Neymar não precisa provar nada pra ninguém, pelo que ele já fez, conjunto da obra. Ele tem que provar que hoje ele tem condições de fazer uma performance incrível. É isso que ele tem que provar, não a trajetória. Isso é bobagem. O caso do Gerson é um pouco diferente, né? Ele é um jogador que ainda não consolidado como titular de seleção, nunca teve um trabalho na Europa que enche os olhos de alguém e fale, caraca, o Gerson vai ter mercado pra sempre no futebol mundial. Não. Eu acho que o Gerson, ele mais cedo do que o Neymar, muito antes. Eu tô usando os dois de exemplo só, mas tem vários outros nomes que eu podia ter citado ao longo da história da seleção brasileira, como Douglas Costa, o próprio Felipe Coutinho, que por algumas decisões de carreira acabaram rendendo menos do que a gente esperava. O caso do Felipe Coutinho, inclusive, eu passo um pano, não só porque é o Vasco, mas também, obviamente. Mas porque o movimento errado da carreira dele foi ir pro Barcelona, jogar com o Messi e com o Suárez. Acabou dando errado, mas porra, ninguém na época apostaria que o Barça ia parar de render do jeito que parou. Lembrando que aquele janeiro de 2019 que o Coutinho se transferiu pro Barça, o Liverpool acabou, ele não pôde mais jogar a Champions, né? O Barça tava na Champions, o Liverpool também. Como ele já tinha jogado pelo Liverpool, ele não pôde continuar jogando pelo Barça. E ainda viu o Liverpool ser campeão da Champions, mas ainda assim o Coutinho estava bem, foi para a Copa América, venceu a Copa América sendo o principal jogador do Brasil, com essa camisa inclusive, então consigo passar um pano. Mas nós tivemos diversos outros jogadores, o próprio Paulinho, dá pra dizer isso, do Corinthians, Barça, e aí foi pra China, que tinha um potencial e um olhar do planeta em cima deles muito especial. E eles optaram por ir para mercados menores, que exigiam menos deles e que acabaram fazendo que a carreira deles ficasse estagnada. Talvez se você perguntar para a família do Paulinho se eles se arrependem das escolhas dele, eles vão dizer que não, porque ele ganhou um baita dinheiro, aposentou todo mundo, sei lá, deixou todo mundo confortável. Provavelmente eles vão falar algo nessa linha. E tudo bem. Mas como a gente, como torcedor, fica frustrado, eu me sinto na obrigação de refletir sobre isso, pensando, cara, assim como eu esperava mais do Neymar, apesar da carreira do Neymar ser brilhante, eu não tô dizendo que ela é ruim, mas a sensação que dá é que se o Neymar não for pra essa Copa, a gente vai dizer que ainda dava. Talvez olhar da mesma forma que a gente olhou pra 2010 pro Ronaldinho Gaúcho, que tava em baixa, mas que era dele, tá ligado? Ele tinha que ir, ele tinha que ter ido. Mas de fato não jogou naquele ciclo o suficiente pra ser convocado, entende? Talvez o mesmo se pudesse criar expectativa, apesar das lesões, com o Kaká pra 2014, que em 2010 foi nosso principal jogador e em 4 anos se tornou completamente inaceitável a convocação dele pra Copa do Mundo. Eu não sei vocês, não sei o que vocês acham, mas eu me pego refletindo porque eu acho uma judiação jogadores de futebol com talento como o Gerson e o Neymar ficarem de fora de uma Copa por escolhas de carreira. E aí, Vidani, mas o Neymar teve muita lesão também. Ok, mas o principal fator que diminuiu o tamanho, o potencial do Neymar foi a ida pro PSG e depois, pior ainda, a ida pro Al Hilal. E eu acho que quando você renuncia a sua carreira e vai atrás só de dinheiro ou de um sonho bizarro que não tem a ver com futebol de alto nível, a consequência é o lamento e a frustração de quem te acompanha e torce por você. Mas me diz, vai na área de comentários desse episódio e me conta o que você acha sobre essa reflexão toda. E se você tá otimista com a seleção brasileira, que tá jogando aí nessa semana, e aí peladinha de quinta-feira nós vamos comentar sobre os jogos da Coreia e Japão. Acesse o site do Peladinha, peladranet.com.br, que lá tem link para todas as nossas redes sociais, pro grupo de Telegram, enfim, para tudo. Tem link na descrição do episódio. Lembrando que a querida Originais do Fute está em parceria com o Peladinha, com o cupom PELADA10 você
tem 10% de desconto no originaisdofute.com. São mais de 3 mil peças diferentes no catálogo de artigos esportivos, principalmente futebol, mas não só. E a Originais do Fute só trabalha com produtos originais, como o próprio nome da loja já diz. Tendo material de época lá dos anos 90, 2000, quanto material atual também eles têm. Frete grátis para todo o Brasil, site novo em até 6 vezes sem juros, site todo, aliás. O que é novo é o endereço da loja física em São Paulo, na rua Desembargador do Vale, 1060, lá em Perdizes. O Instagram deles é @originaisdofute_. Sim, tem underline no final. E fica de olho no Instagram deles que sempre chega novidades primeiro por lá. E se for na loja física, fala que é o 20 do Peladinha que tem 10% de desconto ao vivo também. Conheça também o sistema de Mystery Box deles que é maravilhoso, originaisdofute.com.br. Só vou jogar o link aqui. Apoie no financiamento coletivo Peladranet, tanto no Apoia-se no Patreon ou na chave Pix, que é o e-mail podcast@peladranet.com.br. Tem um 20 Cris que tem gravado direto com a gente, hein? Então colabore com R$300 e venha gravar um Peladinha comigo. Por hoje é só, gente. Deixo vocês com essa reflexão. Vai Brasil, amanhã tem Brasil e Japão, muita alegria, tranquilidade, tamo junto. Valeu!